Jair Tevão, seguindo o Mestre Jesus. Seguro sempre na palavra dele, pode crer. Eu tô com ele, não importa o que acontecer. Só ele enche de amor e paz, só ele satisfaz. Ouvir o som da liberdade vindo sobre nós, o som da vida do Espírito em mim. Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão, pois antes morto agora eu vivo só por ti. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Agora livre sou, Cristo me libertou. Agora posso cantar, aquela dor que eu tinha já passou. É uma nova história, Ele me deu vitória. Eu vou seguindo com fé, eu sei, no fim vamos se ver na glória. Não vou parar, não, eu vou gritar até o mundo me escutar. Não vou parar, não, eu vou gritar até o mundo me escutar. Vai, até o mundo me escutar. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Não vou parar, não, eu vou gritar até o mundo me escutar. Não vou parar, não, eu vou gritar até o mundo me escutar. Vai, até o mundo me escutar. Que eu não oro, né, tia Lela? Oxi, a oração de vocês é mais poderosa que a minha. Você acha que eu vou perder uma oportunidade dessa? Né? Você vai orar? Vai? Então vai. Deus, Deus, por favor, guarde a Vitória, que ela venha ficar com tu e que, Deus,
por favor, guarde ela e faça ela corajosa nas palavras de hoje, Deus. Por favor, cuide dela e ande ao lado dela, Deus. Nunca solte a mão dela. Em nome de Jesus, amém. Pronto, Vitória. Pronto, já tá orada, tá bom? Tá bom? Deus abençoe, Melita. Boa noite, crianças! Aí sim, hein? Vocês estão animados, né? Estão preparados para a palavra de hoje? Sabe do que a gente vai falar hoje? A gente vai falar da terra prometida e das promessas de Deus. Vocês lembram de Moisés? E vocês lembram também que ele estava guiando um povo para a terra prometida? Lembra que a gente até viu a história dele, só que não terminou? Então, hoje a gente vai dar continuidade para a história deles. Então, vocês lembram que o povo ficou 40 anos lá no deserto, certo? Certo, não é? Passa aí o slide, tio. E vocês lembram que quem mandou eles para a terra prometida foi Deus dando a ordem para... Quem é esse aqui? Isso! Deus deu a ordem para Moisés para guiar o povo para a terra prometida, não foi? E foi fácil, gente? O povo não estava desobedecendo? Estava muito desobediente, não era? Então, e eles ficaram caminhando. Lembra que teve uma vez que eu vim aqui que eu falei que eles estavam reclamando e reclamando e reclamando? É certo, gente, reclamar tanto assim? E lembra também que eles estavam desobedecendo? É certo, gente, desobedecer? Não, né? Então, tio, passa aí de novo o slide. Teve uma vez, um momento, que eles estavam lá no deserto de Zin. Aqui, ó, gente, ele estava aqui. E aí, vou pedir para o tio abrir aqui o númerozinho, enquanto ele abre ali a Bíblia. Vou continuar falando. Eles estavam lá no deserto de Zin. E o que aconteceu? Eles estavam morrendo de sede. Com muita sede mesmo. Sede mesmo. E, gente, no deserto tem água? O deserto é seco. Eles estavam morrendo de sede lá, querendo água, querendo água, querendo água, e não estavam tendo água. Então, o que tem? Cacto, não tem? Mas é fácil extrair água do cacto? É difícil, não é? Porque se você botar a mão lá, você pode se furar. Então, eles queriam água de uma maneira fácil. E eles pediam água e não dava certo. Não dava certo. Aí, o que Deus falou para Moisés? Deus falou para Moisés ir lá e falar com a pedra. Já pensou vocês falar com a pedra e ela jorrar água? Diferente, né? Mas foi isso que Deus pediu a Moisés. Deus pediu para Moisés ir lá, falar com a pedra e ela iria dar água para o povo. Ah lá, vamos ler? Eu vou ler, vocês acompanham. Quem aqui sabe ler? Tá bom. Então, quem souber ler, vai lendo aí na cabecinha de vocês. Quem não souber, só escuta. Números 20, capítulo 1. Números, capítulo 20 e versículo... Isso. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel... Vocês estão enxergando? Estão enxergando, né? Não estou na frente, não. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zin e ficou em Cádiz. Ali, Miriam morreu e foi sepultada. Vocês lembram quem era Miriam? Quem que era Miriam? A irmã de Moisés. Boa. Passa aí, tio. Para o versículo 2.
Isso. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e Arão. Então, não tinha água para o povo inteiro. E o povo ficou o quê, gente? Nervoso. Eles ficaram com raiva porque falou: Moisés, e aí? Você trouxe aqui, tá levando a gente para onde? Porque a gente está morrendo de sede. A Miriam ficou com sede, morreu lá e foi sepultada. E aí, se aconteceu mesmo com a gente? Aí começaram a ficar com raiva e se colocaram contra Moisés e Arão, que era quem estava guiando o povo. Continuando. Queixaram-se a Moisés e disseram: quem dará se tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caírem mortos diante do Senhor? Passa. Isso. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Gente, vocês estão vendo o que o povo está falando? É certo isso, gente? Não é certo. Sabe por quê? Porque quem estava guiando o povo era Deus. E eles deviam confiar em Deus. Gente, esse tanto de reclamação é confiar em Deus? Não, né? Então vamos continuar lendo. Moisés e Arão saíram diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. Ou seja, antes da gente continuar, Moisés e Arão foram lá, entraram na tenda do Senhor, se ajoelharam e foram perguntar para Deus o que eles iam fazer, certo? Vocês estão entendendo? Ih, gente, vocês não estão prestando atenção, hein? Vocês estão entendendo? Sim! Aê, sim, tá bom? Escuta. O Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com Arão, o seu irmão, reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha, à vista deles. E ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Ou seja, Deus falou para Moisés, falou assim, ó, pega teu cajado, vai com Arão até a rocha, aquela rocha ali, e fala com ela, certo? Ele falou o quê, gente? Para ir falar com a rocha, certo? Falar. O que é falar, gente? É conversar. Então ele tinha que conversar com a rocha, certo? Vamos lá. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, conforme este lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha e Moisés disse: escutem, rebeldes. Quem que eram os rebeldes dali? O povo. Isso aí. Escutem, rebeldes. Será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Gente, Moisés fez o que Deus mandou? Deus tinha falado o que para Moisés? Para conversar com a rocha, para conversar com a pedra, para falar. Ele fez o quê? E tá certo? Então ele desobedeceu a Deus. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Passa aí. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para me santificar à vista dos israelitas, não conduzirão esta comunidade para a terra que dou a vocês. Vamos ler o último. Estas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele se mostrou santo no meio deles. Então, gente, vamos lá. Eles estavam com sede e Moisés foi pedir orientação de Deus, certo? Certo. Ele foi lá e falou assim para Moisés: fala com a rocha e ela jorrará água. Ele fez o quê? Bateu na rocha. Ela jorrou água? Ela jorrou. Mas o que ele fez? Tá certo?
Não, porque ele desobedeceu. Deus falou assim, vai lá e conversa com a rocha. Ele foi lá e bateu 2 vezes com o cajado dele. Não foi certo. Ele fez errado. Só que jorrou água mesmo assim. Tá bom? Passa aí, tio. Vocês viram isso? O que é isso aqui? É cobra, né? Então, pela desobediência de Moisés, Deus foi lá e mandou serpentes lá para onde o povo estava. Eram venenosas. Você acredita? Por quê? Porque Moisés desobedeceu. Em vez dele ir lá e conversar com a rocha, ele bateu. Então, toda desobediência tem um castigo. E Deus castigou o povo. Ele fez o quê? Foi lá, mandou cobras venenosas para o povo. Vocês sabem o que aconteceu com o povo? Calma aí. Calma, eu vou falar. Essas cobras chegaram lá e começaram a morder o povo. Morder, e sabe o que aconteceu com alguns? Alguns morreram. Tá certo, vocês estão certos. Alguns morreram por causa do veneno da cobra. Mas tudo por conta de quê? De Moisés, que em vez de conversar, bateu 2 vezes. Então Deus foi lá e mandou a cobra. E aí, o povo começou a morrer. Olha lá, o tio colocou aqui pra gente. Vamos ler então, pra saber o que aconteceu direitinho? Quem sabe ler aqui? Vocês sabem ler, não sabem? Então, leiam na cabeça de vocês. E quem não sabe ler, escuta. Números, capítulo 21, versículo 4. Partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. O povo, porém, ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, olá, o povo já vai reclamar de novo. Vê se pode uma coisa dessa, né? Olá, por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, já estamos fartos dessa comida miserável. Gente, olha o que eles estavam falando. Eles estavam chamando a comida que Deus dava a eles de miserável. Isso tá certo? Eles estavam reclamando do que Deus estava dando. Ele não estava ajudando pra caramba esse povo? Estava ajudando e mesmo assim ele estava reclamando. Vamos continuar. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos israelitas morreram. Então, como Moisés desobedeceu e o povo não parava de reclamar, Deus foi lá e mandou essas cobras. O povo foi a Moisés e disse, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. Moisés orou pelo povo. Então o que aconteceu? O povo estava blá, 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 reclamando. Deus foi lá e mandou o quê? Serpentes. E aí o que aconteceu? O povo começou a morrer. Aí o povo fez o quê? O povo viu que eles erraram, eles viram que eles estavam fazendo coisa ruim e falou, Moisés, foi mal aí. Nós errou, nós pecou, nós falou contra Deus e contra vocês, você e Arão. Então, pelo amor de Deus, ora por nós, ora para que essas serpentes saiam do nosso meio. Aí, beleza. Moisés foi lá e orou, né? O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez, então, uma serpente de bronze e a colocou em um poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Então, o que aconteceu aqui? Moisés foi lá, orou, e Deus falou assim, beleza, eu ajudo vocês, só que vocês têm que fazer uma serpente de bronze e colocar no alto de um poste. Quem for mordido e ver a serpente, vai viver. Por quê? Porque a serpente era venenosa. E quando ela tem veneno, o veneno faz o que com a gente?
o veneno mata. Então, Deus falou assim, coloca essa serpente lá e quem olhar lá vai viver, não vai morrer. Então, passa aí, tio. O que aconteceu? Moisés já estava velho, Moisés estava sendo muito desobediente. Por quê? Porque Moisés estava se cansando das reclamações do povo. Moisés estava ficando com raiva. E, por exemplo, aquilo que Moisés fez, em vez de conversar com a rocha e bater nela, tá certo? Não, porque Deus tinha pedido só para conversar. E Deus falou assim, só chega lá na rocha e conversa com ela que ela vai jorrar água. Ah, a pedra jorrou água. Só que o Moisés, ele fez errado. Ele bateu. Então, Moisés, por estar muito cansado da reclamação do povo, ele desobedeceu a Deus. E, gente, é certo, só porque a gente está com raiva, a gente ir lá e fazer o contrário do que Deus mandou? É errado, porque isso é desobediência a Deus, certo? Certo, não é? Lá na Bíblia, ela diz que... Não vou conseguir acessar aqui agora o versículo. Mas lá em Tiago, ele fala, Deus fala pra gente, vocês podem se irar, mas não podem pecar. Então, gente, a gente peca toda hora, certo? Certo, é normal pecar. Mas o que a gente não pode fazer, por exemplo, vamos supor, um amiguinho seu tá te irritando. É normal você ficar com raiva? É. Tem problema você ficar com raiva? Não, não tem problema, porque é normal quando alguém tá te irritando. O errado é você ir lá e bater no coleguinha. É certo bater no coleguinha? Não. Então, assim, Moisés não tinha problema em ficar com raiva, mas ele fez errado de desobedecer a Deus e bater na rocha. Por que ele bateu na rocha? Porque ele estava muito cansado do povo reclamando. Então, o que ele fez errado não foi ficar com raiva, mas foi desobedecer o mandamento de Deus. Aí, o que aconteceu? Moisés já estava velho, Moisés já estava cansado do povo. Quem que é esse aqui, gente? Moisés. E aí Deus fez o quê? Levantou outra pessoa para guiar o povo. Porque aquela antiga geração, a geração que estava com Moisés, ela estava muito desobediente, reclamando. Deus foi lá e castigou elas. Mas eles começaram a morrer por causa da idade. Então, como foi levantada uma outra geração, aqueles que estavam reclamando tiveram filhos, certo? Você não tem um pai e uma mãe? Tem. Então, você é uma geração. Seus pais são outra geração. Seus avós são outra geração. Então, vamos supor que seus pais eram a geração que estava sendo guiada por Moisés. Esse é um exemplo. E aí, surgiu outra geração, que são vocês, certo? Então, como Moisés já estava velho, Deus foi lá e levantou outra pessoa. Vocês sabem quem é esse aqui? Não. Esse aqui é Josué. Josué. Ele foi levantado porque ele era muito obediente e destemido. Então, ele era corajoso, certo? Aí, Deus levantou ele. Será que essa outra geração aprendeu com os erros do pai? Não sei. Isso aí já é assunto para outro culto. Passa aí, tio. Então vamos para a moral da história. A moral da história é que vocês têm que ser pacientes e obedientes a Deus e às ordens dele. Então, gente, os seus pais, seus avós, seus bisavós, tataravós, eles podem ter errado também na vida. Eles erraram na vida. Mas não é porque eles erraram que vocês também têm que errar, certo? Ah, e sim, hein? Então, gente, na hora de vocês fazerem alguma coisa, sejam obedientes a Deus, sejam pacientes ao que Deus fala. Porque às vezes a gente está impaciente. Às vezes, vamos supor, quem aqui gosta de doce? Vocês gostam de doce, não gostam? Pode abaixar a mão. Então, vamos supor que o seu pai te prometa uma caixa de bombom. Vocês iam gostar? Ia, não é?
É gostoso, não é? Então, assim, vocês iam ficar ansiosos. Mas e se seu pai falasse assim, eu só vou te dar daqui 1 mês? Vocês iam aguentar? Não, né? Então, a gente tem que ser paciente. Porque às vezes Deus promete alguma coisa pra gente e a gente fica, meu Deus, cadê? Eu quero. Mas não, a gente tem que ser paciente, a gente tem que respirar fundo e falar, Deus vai me dar. Mas na hora que Ele achar melhor. Porque a vontade de Deus é o quê? Alguém sabe? Boa. Como é seu nome? A Yasmin falou pra gente. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Vamos repetir? Ó, a frase é assim, ó. Eu vou falar, a bondade de Deus é... Aí vocês vão falar, boa, perfeita e agradável. Pode ser? Vocês entenderam? Então tá bom, vamos lá, ó. A vontade de Deus é? E agradável, parabéns! Aí sim, hein? Então já sabe o que falar para os seus pais quando vocês chegarem em casa, né? O que vocês vão falar para o seu pai quando chegar em casa? Que a vontade de boa é o quê? Vamos de novo, vai. Quando vocês chegarem em casa, vocês vão falar o que para o pai de vocês? Que a vontade de Deus é? E agradável. É isso aí, crianças. Então, assim, sejam pacientes e sejam obedientes aos seus pais e principalmente a Deus. Entenderam a mensagem de hoje? Então é isso, crianças, ó. Agora é minha hora de ir. Olha, você está feliz, né? Vocês estão felizes que eu vou embora? Mas agora deu a hora de ir. Então, crianças, ó, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Eu amo demais cada um de vocês. E Jesus também, tá bom, crianças? Beijo!